Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia aqui na nossa live diária. Que você que está ao vivo aqui comigo, possa colocar através dos comentários se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem. E também coloque a cidade, né, onde você mora, de onde você participa aqui conosco. E também, se você tem alguma dúvida sobre esses assuntos, você possa utilizar os comentários para perguntar aí, interagir aí conosco aí, através dos comentários. Bom, para quem não me conhece, né, me chamo Andrei, faço parte aqui deste apostolado digital, Evangelizar Nossa Missão. E também tenho um projeto aqui na internet, né, chamado Didascálico, que é uma página, um perfil, e também um projeto que visa trazer aí formações, né, para nós católicos. Que você possa também ir compartilhando essa live com mais pessoas, né, clica aí no aviãozinho, na setinha aí do Instagram, e compartilhe aí essa live com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas através deste conteúdo. O Jairo falou que está me ouvindo bem, obrigado. Você pode também ir clicando aí no coraçãozinho, né, para curtir, porque quanto mais você curte, aí mais o Instagram ele recomenda a nossa live aí para outras pessoas, tá? Também vai compartilhando aí essa live com outras pessoas, para que a gente também faça aí essa parte na evangelização. Pessoal aqui do Maranhão, em Fortaleza, sejam todos muito bem-vindos, viu, pessoal? Acordar um pouco cedo, né, para entregar nosso dia nas mãos de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, né, através das mãos de Maria também. E, bom, nós estamos fazendo essas lives tendo como centro, tendo como base, né, como direcionamento, o conhecimento de Nossa Senhora, né, o conhecimento de Maria. Porque desde semana passada, né, nós estamos tendo essas lives aqui, exatamente para que o nosso conhecimento em Maria, né, o nosso conhecimento de Maria, possa aumentar e aí, consequentemente, nossa fé, nosso amor por ela também. E também porque aqui a gente vai ganhar algumas ferramentas, né, para também defender a nossa mãe, para também difundir essa devoção à Nossa Senhora, que a devoção de Nossa Senhora nos leva a amar muito mais a Deus, né, muito mais a Cristo também. Então, no final de tudo, toda a devoção de todas as nossas devoções por qualquer tipo de santo, né, por qualquer santo, ou especialmente por Nossa Senhora, ela precisa nos levar ao coração de Deus. Né? Se não está acontecendo isso, significa que a nossa devoção está errada ou que nós mesmos não estamos sendo verdadeiros devotos, né, destes santos. Né? Porque o que esses santos mais querem, na verdade, não é simplesmente realizar milagres, não é realizar curas, né? Não é realizar nossos pedidos, mas principalmente nos levar a ter uma intimidade com Deus. Né? Então, o que Nossa Senhora mais quer é que nós sejamos realmente filhos de Deus, né? É que nós caminhemos sempre ao seu lado, né? Ao lado de Nossa Senhora, para que possamos todos os dias nos aproximarmos mais de Cristo. É essa a verdadeira devoção à Nossa Senhora, né? Antes da gente começar aqui, né, gostaria de fazer uma oração, né, rezar com vocês aqui, para que a gente possa entregar este momento nas mãos de Nossa Senhora, nas mãos do Espírito Santo, para que Ele possa conduzir este momento, né, possa abrir nossa inteligência, possa abrir nosso coração, também possa me usar como instrumento, né, de Deus, né, para que eu possa, né, Ele possa, através de mim, desse instrumento falho que sou eu, passar algum conteúdo, passar alguma formação, passar alguma inspiração e meditação também para vocês aqui, tá bom? Deixa eu só ver aqui, ele perguntou aqui alguma coisa, Patrícia.
Sim. Patrícia colocou aqui, né? Você é devoto de Calakut? Pois se ele estivesse vivo, estaria dando continuidade. Aquele menino ali, santo, não, ele é santo não, ele é servo de Deus ainda, né? Mas está em processo de beatificação, né? Se não me engano. Sim, né? Ele com certeza estaria dando continuidade, né? É um das inspirações, né, de muitos católicos, né, que vêm fazer esse trabalho de apostolado na internet, né? Esse trabalho de evangelização na internet. Então, com certeza ele está intercedendo por nós, né, diante de Deus. Então, vamos rezar aqui, entregando este momento e também nosso dia, né, nas mãos de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os males. Ó Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então vamos adentrar no nosso tema de hoje, né, que é... Eu vou usar o catecismo aqui como base. Muitas coisas estão no catecismo porque, como eu falei numa live passada, né, a igreja ela tem 3 pilares, né? A igreja católica, o catolicismo, ele se sustenta em 3 pilares. O primeiro pilar, a primeira coluna, é a Sagrada Tradição, né? A sucessão apostólica, que são os apóstolos de Cristo que fazem outros apóstolos, que fazem outros discípulos, e esses discípulos, por sua vez, fazem outros discípulos, outros apóstolos, né? Então tem uma tradição aí, né? Então primeiro tiveram os primeiros apóstolos, os primeiros bispos, né? Os primeiros padres ali, e esses padres converteram outras pessoas, batizaram outras pessoas que vieram e tomaram o lugar deles depois quando eles partiram, né? Quando eles morreram, né? Eles partiram para o céu. E esses apóstolos, esses discípulos aqui fizeram outros apóstolos, batizaram outras pessoas que se tornaram discípulos, e assim foi indo, né, de geração em geração até chegar nos dias de hoje, em que a sucessão apostólica ela está no Papa Francisco, né, no Papa Emérito Bento XVI, estão nos cardeais lá. E também o pároco da sua igreja, o seu bispo também, ele faz parte dessa sucessão apostólica. E, consequentemente, eu e você fazemos parte, né? Aqueles católicos que eu digo, né, eu falei na semana passada, né, os católicos praticantes, né, vamos dizer assim, que fazem parte aí do corpo de Cristo, que estão ali, né, nas pastorais, servindo, enfim. Nós somos essa sucessão apostólica, essa tradição aí, né? Mas principalmente os bispos, né? Os bispos, os padres, os religiosos, né? Então ali tem uma sucessão apostólica e aí tem uma tradição. E o segundo pilar é o Sagrado Magistério, né, que é o que guarda o tesouro da fé, o que guarda aquilo que nos foi transmitido por Cristo, né, com a sua máxima pureza, mas o que tenta, eles, ao mesmo tempo que eles trazem os ensinamentos de Cristo, eles guardam, né, os ensinamentos de Cristo e tentam passar com toda a pureza dos ensinamentos de Cristo, eles também tentam explicar para que nós, né, leigos, consigamos entender, né, muitas coisas que muitas vezes nós não entendemos quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, né? Ou algumas coisas que vão acontecendo na realidade, por exemplo, a aparição de Nossa Senhora em Fátima, né? Realmente foi uma aparição verdadeira, os acontecimentos que sucederam durante a aparição de Nossa Senhora são verdadeiros, né? E eles vão, vamos dizer assim, depurando, né? Ou mesmo analisando todos esses fatos e vão incluindo aí na história da igreja, né? Então, esses 2 pilares primeiros aí. E o terceiro pilar, que é a Sagrada Escritura, que foi, principalmente o Novo Testamento, né? Ele foi basicamente todo montado conforme a tradição da igreja, né? Conforme este pilar que é a tradição, né? Sagrada Tradição. Então, os 3, eles se equivalem, né, de importância. Eles que constituem ali, eles são a base ali do catolicismo, né? E um não pode viver sem o outro. Então, quando a gente
a gente pula somente para viver, somente para acreditar, né, vamos dizer assim, para seguir o que a Bíblia diz, a gente está sob um pilar somente, né? E aí um pilar, se uma casa tiver os 3 pilares e você demolir os 2 pilares, com certeza a sua casa vem abaixo, né? E se você tiver só a tradição, né, também acontece a mesma coisa. Se não tiver Sagradas Escrituras nem o Sagrado Magistério, também acontece a mesma coisa. A sua casa cai. E se você viver somente, seguir somente o magistério, também a sua casa cai. Então é preciso que a gente entenda esses 3 pilares, essas 3 colunas da igreja, e para que a gente ame as 3 e saber que as 3 ali dependem uma da outra. Então, a Sagrada Tradição foi o que montou, através do Sagrado Magistério, todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento é montado pela Igreja Católica na sua tradição, né? Então a gente precisa saber disso, né? Então por isso que eu uso o catecismo sem medo de errar, porque eu sei que aqui estão os 3 pilares aqui, né? São a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. E ainda tem os doutores, né, da igreja, os doutores, os santos da igreja, né? Aqui do meu lado, por exemplo, aqui, né, em cima aqui, está a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. É um santo chama doutor maior da igreja, né? Porque ele trouxe muitas coisas à luz, né? Através da filosofia, mas também através da fé, através da revelação, e explicou muitas coisas que eram um pouco nebulosas, vamos dizer assim, né? Para os católicos de sua época e também para hoje, né? Muitos teólogos usam, né, essa obra de 1300, 1400, do ano de 1400, né, uns 800 anos atrás, né, 700 anos atrás. Então, tudo isso faz parte do magistério, faz parte da sagrada tradição da nossa igreja. E a gente não pode desprezar isso, né, porque foi exatamente isso que Deus nos dá, né, isso que Cristo nos dá através da sua igreja. Tá? Então, quando eu uso esse catecismo, eu uso sem medo de errar. Eu uso porque eu confio e eu sei, né, que aqui está compilado esses 3 pilares, né? São a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escrituras, tá bom? Então, eu vou ler aqui o catecismo. Se você tiver aí, você quiser anotar também quais são os parágrafos, né? São os parágrafos primeiro 466, depois 495 e 509. Tá? São esses parágrafos. Aí eu vou começar aqui pelo 495. E aí eu vou ler aqui rapidinho, depois a gente vai comentando, né? Eu vou explicando mais ou menos o que está dito aqui. E a gente vai entendendo. Então, hoje, né, não sei se eu cheguei a falar, mas hoje a gente vai tratar do dogma da Nossa Senhora Mãe de Deus, né, Maria Mãe de Deus, né, Theotokos, como diz as Escrituras, né. Theotokos, esse título Nossa Senhora foi desde o começo, né, da Sagrada Tradição, segundo os historiadores da Igreja. Ele foi encontrado há muito tempo atrás, né, em alguns papiros, algumas couros, né, de pele de animal, escrito, né, porque era isso que eles usavam para escrever antigamente. Esse termo, Theotokos, né, Theotokos. E normalmente eles se referiam a Nossa Senhora, né, a Maria, Mãe de Deus. Theotokos, né, que significa grande Mãe de Deus, né. Theo é Deus e eu acho que Tokos é mãe em grego, se não me engano, tá? Então, era usado. Então, esse dogma de Nossa Senhora, que foi provavelmente... na verdade, ele é proclamado desde sempre, né? Desde quando Nosso Senhor Jesus Cristo ele nasceu, né? Quando Nossa Senhora ela vai visitar sua prima Santa Isabel diz, né? De onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então, Senhor ali, provavelmente ela usou a palavra Kyrio, né? Kyrio.
não em latim, não em grego, mas em aramaico, que há muitas palavras, né? Por exemplo, Adonai e a palavra eu sou, ou Yahvé, né? Ou Javé, eram usados somente para designar Deus, né? Era somente para... Quando você falava de alguém, quando você falava alguma palavra, essa palavra ela remetia a Deus, né? Ela só era usada para Deus, né? Por exemplo, quando a gente fala Santíssimo, né? A gente está se relacionando a Deus. Então, algumas palavras eram usadas somente para servir a Deus. Então, quando Santa Isabel diz, de onde que vem a mãe, que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ela está usando provavelmente a palavra Adonai. Então, ali ela proclama, né, que Maria também é mãe de Deus, né? E a gente vai entender em que sentido Maria é mãe de Deus, né? É muito importante essa distinção para que a gente também não caia no erro, né, em algum erro aí. E também quando a gente for, né, defender e ver algum protestante falar alguma mentira ou ofender Nossa Senhora, ou enfim, ofender a gente mesmo, né, que nós somos católicos, a gente tem argumento para falar, tá bom? E a gente não cai no argumento errado. Então deixa eu ler aqui e a gente vai meditando. Parágrafo 495. A maternidade divina de Maria. Denominada nos evangelhos a mãe de Jesus, Maria é clamada sob o impulso do Espírito desde antes do nascimento de seu filho, como a mãe de meu Senhor, né, como eu falei agora aqui. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, né, Theotokos. Aqui, ó, com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então aqui a gente entra em outro mistério da fé, que é a Santíssima Trindade. Então lá em Gênesis, né, a gente vê que começa assim, né, no princípio Deus criou, no princípio, eu não lembro direito mas a passagem, mas diz assim que que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deixa eu pegar aqui, porque é interessante a gente ler. Que eu acho legalzinho. Deixa eu ver aqui. Ó. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Esse sopro, né, em aramaico ou hebraico, acho que é aramaico mesmo, se fala ruá, né, que é o próprio Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo pousava sobre as águas, né? E lá, no começo, na origem, estava a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus já estava ali, né? Jesus existe, né? Essa palavra existe é meio fora, né? Mas porque Jesus está na eternidade, né? Mas Jesus, vamos dizer assim, né? Para ficar melhor, para entender um pouco melhor, né? Para não dificultar a coisa também. Mas Jesus existe desde toda a eternidade, né? Jesus não veio, não passou a existir depois que Nossa Senhora deu a luz a ele. Não, Jesus ele existe desde toda a eternidade, né? O Verbo divino, né? Talvez não com esse nome de Jesus, mas nome de Verbo, Logos, Palavra de Deus, a própria ordem do universo, né? A própria lei que ordena o universo, né? A própria ordem, né? O próprio fundamento de tudo que existe, né? O próprio ser, vamos dizer assim, né? Então, todo existente é o próprio Cristo, né? É o Logo divino que a gente chama, né? O Verbo divino, né? E aí, para entender um pouquinho isso sobre a Santíssima Trindade, é preciso que a gente, depois a gente vai se aprofundar um pouco mais, né? Como eu falei, São Tomás de Aquino ele explica muito bem sobre isso, né? Então, Jesus ele existe, ele vivia, né? Ele vive ainda hoje na eternidade, né? Então, quando ele vem, ele se encarna no ventre de Nossa Senhora, o que ele faz? Ele sai da eternidade
e toca no tempo, né? Ele toca no tempo. Ele começa a viver no Cronos, né? Ele via como tem aquele livro, né, do Padre Marcelo, Kairos, né? Jesus, ele vivia na eternidade. E aí quando ele vem, ele vem no Kairos, vamos dizer assim, no Cronos, mas no Kairos, porque é o tempo, né? É o tempo propício ali, né? O Kairos. Então ele veio naquela época porque era propício, né? Mas ele vivia na eternidade, né? Cristo Jesus, Deus, a Santíssima Trindade é eterna, né? Por isso que Deus diz, né, para Moisés: eu sou aquele que sou, né? Deus é, né? Vamos dizer assim. É um pouco complicado isso porque não está no nosso horizonte de consciência entender essas coisas. Por isso que a gente precisa primeiro da fé e depois a gente vai estudar, meditar, tudo, a gente vai entender o que isso significa, né? Mas isso é um passo na vida de estudo mesmo, né? Na vida de estudos mesmo. Por isso que a gente tem nosso programa, né? A gente tinha nosso programa de live diária também chamado Crer para Compreender. Então primeiro eu creio, né, na Santíssima Trindade, eu creio que Deus é eterno, e aí eu vou crendo em todas essas coisas. Aí depois eu vou meditar, vou pegar aquilo que a igreja tem a me ensinar, os doutores da igreja têm a me ensinar, e vou entendendo, vou compreendendo, né? E aí vem a segunda parte da frase, né? Crer para compreender e compreender para melhor crer. Então, à medida que eu creio e vou estudando, vou compreendendo, eu vou crendo também naquilo que eu vou compreendendo ainda mais. Então, eu creio que Nossa Senhora é Mãe de Deus. E agora a gente está aqui para estudar, para meditar e para ver o que a igreja disse, por que Maria é Mãe de Deus. Aí eu creio que Maria é Mãe de Deus, compreendo, né, através disso que a gente está fazendo, né, dessa leitura meditada, desse estudo que a gente está fazendo, eu compreendo como Maria é Mãe de Deus, né, por que Maria é Mãe de Deus, e aí eu compreendendo, a minha fé aumenta. Né? Assim, é esse processo, né? Crer para compreender, compreender para melhor crer. Então tem a Santíssima Trindade. E Jesus, ele existe desde a eternidade, junto com a Santíssima Trindade. E aí um belo dia, né, ele vem, não um belo dia, né, mas ele foi anunciado e profetizado desde todo o Antigo Testamento. Né, e aí ele vem, nasce de uma virgem concebe e dá luz a um filho, e este filho é o Logo Divino. Né, este filho é verdadeiramente o filho de Maria, né, segundo a carne, e não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Jesus é realmente essa pessoa da Santíssima Trindade que é Deus, tá? Então Jesus é Deus. A gente não pode negar isso porque faz parte da nossa fé. Então Jesus é Deus, tá bom? 466. Agora a gente vai lá para o 466 para a gente entender um pouquinho mais sobre o que significa ser que Nossa Senhora é Mãe de Deus e que Jesus é Deus, tá? A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que assumiu e a fez sua desde sua concepção. Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou de verdade Mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, aqui é bem importante, tá? Eu vou ler de novo, mas presta atenção. Mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque dela ele tem um corpo sagrado dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Então Maria, ela é Mãe de Deus em que sentido? No sentido que ela é mãe, né, vamos dizer assim, de Deus enquanto homem, né, enquanto encarnado, né? E aí novamente, né, Jesus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é 100% Deus e 100% homem, não é 50% cada uma coisa, né? Então, Maria, ela é Mãe de Deus nesse sentido. E aqui diz assim, Mãe de Deus não porque o Verbo de Deus, né, no caso Jesus, né, o verbo encarnado, o Logos divino, não porque Jesus tirou dela sua natureza divina. Então Maria, ela é Mãe de Deus
não, ela é mãe de Deus no seu corpo, na sua alma, né? Vamos dizer assim, na sua alma racional, em todos os aspectos materiais, em todos os aspectos biológicos. Porém, ela não gerou a divindade de Cristo, ela não gerou a divindade de Jesus. Por quê? Porque Jesus já era divino, Jesus já vivia, já era Deus, né? Antes mesmo de Maria conceber Jesus no seu ventre, Jesus já era Deus. Né? Jesus já fazia parte da Santíssima Trindade, né? Sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então ele foi lá e se encarnou no seio de Nossa Senhora. E aí ele passa a ser filho de Nossa Senhora. Nossa Senhora passa a ser mãe de Jesus no seu corpo, né? No seu corpo, sangue, alma e divindade, né? Então tudo isso faz parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí quando ele ressuscita, a gente está vendo essas leituras nessa semana, né? Domingo passado, no outro domingo também, foi Jesus aparecendo aos discípulos, né? Ressuscitado. E ele ressuscita com o quê? Com o seu corpo. Com um corpo glorioso. Ele ressuscita com o seu corpo. Então Jesus não é uma alma. É uma alma penada que anda por aí aparecendo para os discípulos. Não, Jesus está em corpo, né? E aí como que ele prova isso, né? Ele mostra suas chagas, chama São Tomé para tocar ao lado dele, né, para tocar a mão. Aí ele vai lá, prova de novo, comendo um peixe. Ele janta ali com os discípulos, né, vamos dizer assim, almoça, sei lá, enfim. Faz uma refeição ali com os discípulos. Ele caminha com os discípulos. Então Jesus ele ressuscitou no seu corpo, né, no corpo. E não apenas, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo no meio de nós e pelo seu Espírito, né, também, mas principalmente pelo seu corpo, pelo seu sangue. Então Maria, ela é mãe de Deus nesse sentido, tá bom? E não que Maria gerou Deus, por exemplo, a gente viveu uma vida toda, né? A humanidade viveu uma vida toda sem Deus, né? Não existia Deus naquela época. E aí veio Nossa Senhora, né? Concebeu ali Jesus, aí deu a vida a Jesus e aí ele se tornou Deus, então Maria é mãe de Deus. Não é assim. Ou então como se Maria tivesse existido desde toda a eternidade, tivesse gerado o Deus que a gente conhece hoje, né? Não é isso, tá bom? Mas Nossa Senhora é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Então, um argumento que a gente pode usar aí, né, para falar que Nossa Senhora é mãe de Deus é exatamente isso, né? É muito lógico, né? Muito óbvio. Jesus é Deus ou não? Se a pessoa falar que Jesus não é Deus, então você pode falar, então você não é cristão, você não acredita que Jesus é Deus, então você na verdade é uma heresia, né? Que acredita que Jesus não é Deus. Então, se a pessoa ela fala que Jesus não é Deus, então a gente fala, então você não é cristão, desculpa, eu não posso conversar com você. Nesse sentido, né? E aí para mostrar, não, Jesus é Deus mesmo. Jesus é o próprio Logo Divino, né? Então ele diz para São Tiago, né? São Tiago pergunta para ele, Jesus, quando veremos o Pai, né? Quando veremos a Deus? E aí Jesus olha para Tiago e fala assim, mas eu estou convosco todo esse tempo, né? Ou seja, ali olhando para Jesus a gente vê o rosto do Pai, né? Os milagres que Cristo fazia, o próprio Cristo ressuscitou, né? Então tem muitas provas às vezes que Jesus era Deus, não apenas um servo, um profeta a mais, né? Um profeta cheio de poderes. Não, Jesus é o próprio Deus, né? O próprio Logos Divino, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ele, ao contrário do que muitas religiões dizem, né? Ele não era apenas um espírito evoluído, né? Não é isso. Ele era o próprio Deus mesmo, né? Aqui que visitou a nossa terra, né? Que se encarnou e se fez presente no meio de nós. Então, se Jesus é Deus, né, e ele provou que ele era Deus, né, de várias formas, mas a principal foi ressuscitando dos mortos, né, mostrando para que Deus a morte, para que Deus nada é impossível e que a morte para ele é apenas uma passagem, né, e que ele mesmo, pela sua morte, ele venceu a morte para nós, né. Então, se alguém perguntar, mas Maria não é mãe de Deus, aí você pergunta assim, Jesus é Deus? Sim,
E quem é a mãe de Jesus? Maria. Então Maria é mãe de Deus. Então se Jesus é Deus e Maria é mãe de Deus, então Maria é mãe de Deus. E por que a gente chama ela de nossa rainha? Porque Jesus ele é o rei, e, e a mãe de um rei é a rainha também. Né? Enfim, tem vários argumentos, né, que a gente pode usar. Mas o principal é isso, né? Jesus ele nasceu de Maria, Jesus sendo Deus nasceu de Maria, então Maria ela se torna ali a mãe de Deus. Né? É bem simples na verdade, né? É bem óbvio, né? Não tem outra. Se por exemplo, você não vai dizer que, por exemplo, né, deixa eu pegar aqui um gato, por exemplo. Você não vai dizer que o filho de um gato que nasce, o pai ou a mãe dele é um cachorro, por exemplo. Você não vai dizer, né? Você não vai dizer que se um coelho nasce de uma coelha, você não vai falar que a mãe de um coelho é um elefante, por exemplo. Não. Então você olha para aquela criatura, você olha para um elefante, você olha para um coelho, você olha para um patinho, você olha para um pintinho, enfim. Ali você sabe que a mãe dele é também da mesma espécie. Né? É também da mesma espécie. Você não vai falar, nossa, aquele coelho ali, a mãe dele é um rinoceronte. Você não vai falar isso, né? A gente sabe, né? Então é muito óbvio isso, né? Então, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Senhor Jesus Cristo sendo Deus é Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é mãe de Deus, né? Eu sei que às vezes parece um pouco redundante, mas é aquilo que falava Chesterton, né? Então a gente tem que falar o óbvio, né? O óbvio para que as pessoas elas entendam. Vai chegar um dia, né? Que chegou já esse dia que a gente vai precisar falar para as pessoas que a grama é verde, né? Que sei lá, o sol é laranja, sei lá, que o sol é quente, por exemplo, né? Porque as pessoas cada vez mais elas tendem a viver no mundo da fantasia, no mundo eu chamo de mundo do discurso, né? Em que as palavras têm mais efeitos do que a própria realidade. Então a gente precisa sempre quase que ser repetitivo em algumas coisas, né? Então Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus, tá bom? E aí, só pra gente encerrar aqui, tem aqui no 509, diz assim: Maria é verdadeiramente mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus, feito homem, que é Ele mesmo Deus. Então, Filho eterno de Deus, feito homem, é Deus, né? Que é o próprio Cristo. Tá bom, gente? Então, é isso, né? A gente vai encerrar já daqui a pouquinho a nossa live. Eu queria, antes de tudo, agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por permanecer até o final. Espero que essas lives, esse conteúdo esteja te ajudando e que você também possa aí convidar mais pessoas para estar aqui conosco. Assim que encerrar essa live aqui, você clica lá, vai lá no IGTV, compartilha nos seus stories, para que mais pessoas saibam, né, que nós estamos fazendo esse tipo de live aqui, nós estamos dando esse tipo de conteúdo, porque aqui a gente adquire ferramentas para defender a nossa fé, né? Primeiramente para conhecer a nossa fé, né? E depois para defender a nossa fé dos ataques, né, dos inimigos. E aí eu mandei nos comentários a minha página, meu perfil aqui no Instagram, né, o Didascalicon. Você possa aí, clicar aí, siga a gente lá. A gente vai começar a dar conteúdo, né? Daqui a um tempinho a gente vai também estar preparando um curso, né, um conteúdo, um curso sobre virtudes, né, sobre autoconhecimento, sobre formação da personalidade, sobre também vida de oração, né, a vida espiritual, para que sempre ajude aí na nossa caminhada rumo ao céu. Então você siga aí a gente, né? Siga lá a gente. Exatamente, né? A Patrícia que colocou, né? Maria é mãe de Deus, pois Jesus leva em suas veias o seu sangue. Olha que lindo, né, gente? Muita gente precisa meditar um pouquinho, né? E é por isso que eu estou aqui também, né? Para trazer essas meditações, porque muitas vezes a gente esquece, né? A palavra homem, em árabe, se eu não me engano, significa aquele que esquece. Né? Aquele que esquece aquilo que é mais importante. Esquece a eternidade, esquece que essa vida é passageira,
esquece que a gente precisa amar, esquece que a gente precisa servir. Então a gente vai esquecendo algumas coisas. É preciso que a gente sempre medite, né? Sempre traga no nosso coração, né? Recordar, né? Trazer de volta ao coração, recordar tudo aquilo que é importante, né? Tem uma importância eterna, né? Vamos dizer assim. Então é isso, né? Essas lives servem para isso. Né? Então amanhã a gente vai entrar num outro dogma, que é o dogma, da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Se Nossa Senhora realmente subiu aos céus, se ela está do lado de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente vai entender tudo isso amanhã. Então eu queria agradecer aqui a sua presença. Né? Se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, nos ajude a compartilhar, né? Nos ajude a divulgar essas lives, que eu tenho certeza que da mesma forma que está te ajudando, pode ajudar outras pessoas, tá bom? E lembrando que hoje, né, daqui a pouquinho, eu acho que é 8 horas da manhã, 8h30, não lembro direito, ou 7h30, realmente não lembro. Temos o texto de São José, né, com o nosso irmão Cleiton, né? E aí você pode ir lá também, né, rezar com ele, conhecer um pouco mais sobre São José também, essa figura, a figura paterna de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deixa eu ler aqui que a Miriam me mandou. Maria foi a única entre todas as mulheres escolhida por Deus para dar a vida ao seu filho, por isso ela é nossa mãe também. Exatamente. Ela é nossa mãe também, né? Então, fica o convite aí, né, para você participar do texto de São José, também às 6 horas da noite, né, às 18 horas, também temos o texto aqui ao vivo, venha rezar conosco, né? E, bom, fique de olho aí nas nossas postagens, né, porque a gente tem bastante coisa, a gente está preparando um conteúdo bem legal também para vocês, já na próxima semana, que é sobre as virtudes de Nossa Senhora, né, já deixo um adianto aqui, para a gente caminhar aí, né, nos passos de Nossa Senhora, fazer o que ela fez, vamos dizer assim, né? Viver as virtudes que ela viveu para sermos um pouco mais parecido com ela e também um pouco mais parecido com Cristo, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, com Nossa Senhora, tenham um ótimo dia, né? Vamos rezar aqui uma Ave Maria só para integrar este momento, tudo que foi dito aqui e também o nosso dia, nossas preocupações, nossas necessidades nas mãos de nossa mãe, né? Acreditando que ela sempre pega as nossas intenções e leva até o coração do seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Roberto aqui colocou essa frase linda, né? Se a terra que Jesus pisou é santa, imagina o ventre que o carregou, né? Pra gente ver aí a importância de Nossa Senhora, né? Bom, aí tem muita coisa para falar de Nossa Senhora, né? E se Deus quiser, a nossa programação aqui vai continuar todos os dias às 6h30 da manhã, por muito tempo, se Deus quiser. Né? A gente vai chegar a um tempo em que a gente vai ler o tratado. Eu vou trazer aqui o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, né? Pra gente ler. A gente vai meditando, a gente vai estudando também. E aí também a gente já vai preparando, né, se você não é consagrado, também para a sua consagração, ou se você quer consagrar também para a renovação da sua consagração. Então, vá rezando aí por nós, vá compartilhando aí essas lives nos seus stories, convidando o pessoal para vir aqui, né, para que a gente traga esse conteúdo, né, e que nada nos impeça de trazer esse conteúdo. Né, então, por isso, reze aí pelo nosso apostolado digital. Também tem um livro aqui ali em cima, deixa eu pegar aqui. Este livro aqui, ó, Glória de Maria, também pretendo ler também aqui com vocês, né? A gente lê, a gente meditar um pouquinho sobre as glórias de Maria, né? Quais são as glórias de Maria sobre Nossa Senhora, né? A Patrícia, né? 13 de maio, ó, ela se consagrou, né? Nossa Senhora. Daqui a pouquinho, irmã, tem que renovar a sua consagração, hein? Muito, muito bom. Então, a gente vai... Eu pretendo trazer muitas coisas aqui, né? Sobre Nossa Senhora. Muita coisa mesmo. Né? Tem as Glórias de Maria, tem um livro aqui também chamado Gratia Plena, né? Que a gente vai ler também. Sobre Nossa Senhora também. Enfim, tem muito conteúdo aqui, né? Pra gente fazer.
E aí a gente vai aumentando aí nosso conhecimento de Nossa Senhora e também o amor a esta nossa mãe. Então é isso, gente. Fico por aqui, né? Compartilhe novamente, peço, né? Ajude a gente aí nesse apostolado digital. Compartilhe os seus stories, convide as pessoas para estar aqui. Né? Marque lá, né? Evangelizar Nossa Missão e também Didascálico, né? Que é uma parceria aqui entre a minha página, né? O Didascálico e também o Evangelizar. Tá bom? Então é isso aí. Um ótimo dia a todos. Fique com Deus, com Nossa Senhora. E nos vemos amanhã, 6h30 da manhã, se Deus quiser.